Meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre função cosseno. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Então agora eu vou fazer com vocês o gráfico da função cosseno, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Se você assistiu o vídeo da função seno, você vai ver que é muito parecido, ok? Então, olha só, a gente vai aqui basicamente, passar as informações que estão no ciclo trigonométrico para o plano cartesiano, tá bom? O eixo X aqui do plano cartesiano corresponde aos ângulos, que a gente costuma colocar em radianos aqui no plano cartesiano, e o eixo Y corresponde aos valores do cosseno, ok? Aqui no meu ciclo trigonométrico, os ângulos estão em graus, mas é só vocês se lembrarem que 180 graus corresponde a π radianos, tá? E a partir daí é só a gente usar proporção para saber os demais ângulos, tá? Bom, vamos lá. Esse gráfico que eu vou fazer agora é o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, tá? Sem nenhuma variação. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre as possíveis variações que podem acontecer no gráfico das funções trigonométricas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver f de x igual a cosseno de 2x, isso já vai alterar um pouco o nosso gráfico, tá? Mas isso é cena dos próximos capítulos. Agora a gente vai fazer o gráfico da f de x igual a cosseno de x. Então, olha só, a gente vai usar aqui os principais ângulos do ciclo trigonométrico, né? O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, tá bom? Em radianos, galera, 0 graus é 0 radianos, tá? 90 graus, ó, o π é 180, 90 é a metade de 180, então 90 é o π sobre 2, tá? O 180 é o π e 270, 3π sobre 2, e o 360 é 2π, tá? É o dobro de 180, então é 2 vezes o π, ok? Beleza, então a gente só precisa olhar os valores agora do cosseno de cada um desses ângulos. Vamos começar aqui do zero, tá? Então eu vou olhar aqui no meu ciclo trigonométrico. Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero tá bem aqui, ó. É 1. Então a gente vai marcar no nosso plano cartesiano, aqui no zero, na direção do zero, eu vou marcar o 1 do eixo Y, tá? Cosseno de zero é 1. O meu próximo ângulo vai ser o 90, o π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, toma cuidado, tá? O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Então, o cosseno de 90, o cosseno de π sobre 2 é 0. Aqui no meu plano cartesiano, eu vou marcar um pontinho no 0, tá bom? No π sobre 2, o y é 0. O próximo ângulo é o 180 graus, o π. O cosseno de π, olha só, é menos 1. Então, eu vou marcar aqui, no π, o menos 1. Galera, se você tiver um pouco confuso com o ciclo trigonométrico, assista o vídeo onde eu monto com vocês o ciclo trigonométrico, tá bom? É interessante vocês verem esse vídeo primeiro para vocês entenderem direitinho o porquê desses valores, tá? O próximo ângulo que eu vou olhar aqui é o 3π sobre 2, o 270. O cosseno de 270, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, ok? Então, eu vou marcar uma bolinha aqui no 0. O 2π é o 360 e o valor do cosseno dele é igual ao cosseno de 0, porque o 360 e o 0 ficam no mesmo ponto aqui, né, do ciclo trigonométrico. E o cosseno dele é 1. Então, aqui no 2π, eu vou marcar uma bolinha na direção aqui do 1 do y, tá bom? Olha só, a gente já tem alguns valores aqui da nossa função, da nossa curva. Vamos colocar alguns valores negativos também. Lembra que quando a gente fala de ângulo negativo no ciclo trigonométrico, a gente está dizendo que é para a gente andar aqui no sentido contrário, tá? O sentido contrário do ciclo trigonométrico é o sentido horário. Então, se eu ando menos π sobre 2, eu tô andando π sobre 2 no sentido horário. π sobre 2 não é 90? Então, imagina que eu vou partir aqui do zero e vou andar 90 graus no sentido horário. Eu vou cair aqui embaixo, no mesmo lugar onde está o 270. Então, o cosseno de menos π sobre 2 é igual ao cosseno de 3π sobre 2.
que é zero, ok? Então, marca uma bolinha aqui no zero. E o menos π é a mesma ideia. O π é 180, então eu vou andar 180 graus no sentido contrário, no sentido horário. Quando eu ando 180 graus no sentido horário, eu caio no 180 mesmo, né? Caio aqui no lugarzinho onde tá o π. E o cosseno dele é menos 1. Então, aqui no menos π, eu vou marcar uma bolinha na direção do menos 1 do y, ok? Muito bem. Não preciso marcar mais pontos, porque a partir daí, vocês vão ver que a curva vai se repetir, tá? Então, vamos lá. A gente precisa agora fazer uma curva que passe por esses pontos, ok? É uma cossenoide. Vou fazer aqui, talvez não fique muito bom, porque é um pouco difícil fazer aqui na minha lousinha, tá? É mais fácil fazer no papel do que aqui na lousinha. Então, bora lá, tentar fazer o melhor que der aqui. São curvas, tá? Não são retas. Ok, até que saiu aqui. E essa curva, gente, a gente pode continuar aqui infinitamente, tá bom? Vai se repetir esse mesmo formato, tá? Muito bem, então a gente tem aí o gráfico da nossa função f de x igual a cosseno de x, tá? E aí a gente continua essa curvinha se repetindo infinitamente. Vamos falar sobre algumas coisas importantes aqui dessa função, que são o domínio, imagem, o período e a paridade. Domínio são os valores de x que fazem parte dessa função. São os possíveis valores de x que eu posso utilizar nessa função. Como eu disse que esse gráfico a gente pode continuar infinitamente, vocês percebem que aqui no eixo x, todos os valores do x têm um correspondente no gráfico, né? Não tem nenhum valor, nenhum ângulo aqui que não tenha um valor de cosseno. Isso significa que o nosso domínio são todos os reais, tá? Vou colocar um R aqui de conjunto dos números reais, tá? Qualquer número real pode ser utilizado aqui nessa função, tá bom? Qualquer número real de x, ok? Então, o domínio são todos os números reais. A imagem são os valores de y que possuem um correspondente no gráfico. Então, se vocês olharem para o y, o gráfico não passa por todo o eixo y, certo? Ele tá limitado aí, ó, entre o menos 1 e o 1. Tá vendo que eu até fiz uma linha tracejada, amarelinha, mostrando essa limitação aí do gráfico. Então, a minha imagem é esse intervalo aqui de y por onde o meu gráfico passa. É o intervalo que vai do menos 1 até o 1. Essa é a minha imagem, tá bom? Isso só vai se alterar se eu tiver alguma variação aqui no gráfico, que é o que eu vou falar com vocês depois em outro vídeo. Bom, período é de quanto em quanto essa função se repete. Esses valores tornam a se repetir. Se vocês olharem aqui, ó, começando do zero, o meu gráfico desce, sobe. A partir daqui, ele vai repetir exatamente o mesmo formato. E ele vai ficar se repetindo. A cada 2π, esses valores se repetem, tá? Se eu olhar aqui de 0 até 2π, a partir daí, esses valores vão se repetir. Então, isso é o que a gente chama de período, tá? Dá pra ver isso também no no ciclo trigonométrico, porque se eu completo uma volta, a partir daí, da segunda volta, os valores voltam a se repetir na mesma ordem, certo? Então, o período seria 2π. Vou colocar aqui 2π. E, por fim, a paridade. Paridade é dizer se a função é uma função par ou é uma função ímpar. A função cosseno é uma função par. Por que ela é uma função par? Porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x, tá? Beleza? Eu já falei isso no vídeo da função seno, mas eu vou falar aqui de novo também. Função ímpar é quando f de menos x é igual a menos f de x. É o oposto. Função par é quando f de menos x é igual a f de x, tá? Então, no caso da cosseno, é uma função par. Se eu olhar aqui, por exemplo, o π sobre 2 não, que é zero, né? Não tá muito bom pra ver. O cosseno de π é menos 1.
O cosseno de menos π é menos 1 também, tá vendo? Então, se eu pego o ângulo oposto, o valor do cosseno é o mesmo. Então, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, tá? E é isso, galera. Isso é o que eu tinha pra falar pra vocês hoje sobre a função cosseno. O máximo que vai mudar aqui nos gráficos são quando houver variações nessa função, que eu vou falar depois em outro vídeo pra vocês, mas o básico que vocês precisam conhecer aqui a respeito dessa função é o que eu falei agora nesse vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido. Deixa seu like aí pra mim, tá bom? Deixa um comentário. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.